recebi uma pergunta: pastor, o que esse texto quer dizer? Projeta aí, por gentileza, 1 João 4:20. 1 João 4:20. O que esse texto quer dizer, pastor? Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o irmão quer saber a respeito do que diz esse texto. Esse texto está muito claro, né? Mas eu não sei se você quer dar um recado para alguém, ou se você está com raiva de alguma pessoa, por isso está me perguntando, né? Mas o texto aqui está muito claro, né? O texto diz a respeito de como que você não consegue amar a pessoa que está aí próxima de você, e você fala que ama a Deus que você não vê, né? O texto aqui, a base é sobre o amor. Eu não sei se você sabe, no Novo Testamento tem 2 mandamentos. Quantos mandamentos, irmãos? 2. O primeiro mandamento é que creiais. Jesus disse, né? E a obra de Deus é essa, que creiais. 1 João diz, um novo mandamento nos foi dado, que creiamos no Filho de Deus, que é Jesus. Então esse é o primeiro mandamento do Novo Testamento. Mas o segundo mandamento do Novo Testamento é um mandamento que Jesus mudou do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a Bíblia falava o seguinte: para você amar o próximo como a ti mesmo. Só que Jesus, ele é o autor da vida, né? Ele vem para melhorar as coisas. Não sei se você sabe disso. Ele vem para aprimorar aquilo que Deus nos dá. E olha só que interessante, ele não fala para você amar o próximo como a ti mesmo mais. Ele fala para você amar uns aos outros. Primeira coisa que ele fala é essa: uns aos outros. Uns aos outros tem a ver com relacionar-se. Tem como você amar uns aos outros em casa, sozinho? Não, por isso é importante você congregar. Então, a primeira coisa que ele fala é amar uns aos outros, como eu vos... Agora o padrão ficou dificílimo, impossível para o homem natural. Porque como que você pode amar alguém como Cristo te amou? A não ser por Cristo. Como que Cristo te amou? Morrendo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela: eu vou te amar como Cristo me amou, eu vou morrer por você. Esse é o amor de Cristo. E ele está falando agora é o seguinte: você quer cumprir então a minha vontade? Ama o outro como eu te amei, morra por ele. Em outras palavras é isso. Aí vem João e diz o seguinte: quantos aqui amam a Deus? Levanta a mão. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ama a Deus. Essa igreja aqui é uma igreja que ama Jesus, amém? É a igreja de Filadélfia, é a igreja do amor. Aleluia. Então aí vem João agora e diz o seguinte, fala: olha, ok, muito bonito, você fala que ama a Deus, mas você fala que odeia seu irmão? Como que pode isso? Se seu irmão que você vê, você odeia, como que você pode dizer para mim que ama a Deus que você não vê? Essa é a lógica bíblica. Que lógica extraordinária, por isso que eu amo a palavra de Deus. Ela traz a prática de uma maneira muito sábia e cheia de lógica. Como que isso é óbvio, é claro. Eu estou vendo meu irmão, eu não consigo amar ele, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? É isso que João está dizendo. Não é impressionante a lógica bíblica? Então, você percebe que você pode aplicar isso a tudo, né? A tudo. Por exemplo, qual que é a parte de Cristo hoje que você vê? Obrigado, Inayan. A parte de Cristo que você vê hoje é a igreja local, para ficar melhor para você. Porque existe uma igreja universal, que não é a universal do reino de Deus. Não é essa que eu estou falando. A igreja universal é a igreja de todas as épocas, todos os tempos, que envolve todos os crentes. Essa é a igreja universal. Mas existe a igreja local. A igreja local é a parte física de Cristo hoje que você vê. Então você quer ver a Cristo? Veja a igreja local. Pastor, mas como assim? Cristo é perfeito. Você sabia que o verdadeiro amor, ele cobre multidões de pecados, de falhas? Então quando você aplica amor nos seus relacionamentos, até os imperfeitos se tornam perfeitos aos seus olhos. Porque a questão toda é o amor. É o amor de Deus por você e por mim. Quando você sabe o tanto que você é amado,
E quando você tem consciência do tanto que você falha, você vai ser gracioso com quem falha perto de você. Porque se você falha e Deus te aceitou, quem falhar perto de você vai ser aceito também. E aí que está o amor envolvido. Porque para te aceitar, o que Cristo teve que fazer? Morrer. Para você aceitar o seu irmão agora que falhou perto de você, o que você tem que fazer? Morrer para a sua vontade, morrer para a sua justiça própria, morrer por aquilo que você acha que é melhor, e aceitá-lo em Cristo. Pastor, mas quer dizer que eu vou ficar tolerando pecado aqui, dentro da vida da igreja? Não estou falando disso. Estou falando que tem gente que falha perto de você, e você vai agora se isolar dele, só porque ele falhou com você? Não, de forma alguma. Se alguém falhou com você, inclusive, vai lá, conversa com ele. Você e ele só. Não fica contando aí para todo mundo, não. Não fica contando para toda a igreja que o irmão fez com você, não. Vai lá e fala com ele só. Não resolvendo, chama mais uma testemunha, diz a palavra. Está lá em Mateus. Mas não precisa ficar espalhando. Não resolvendo ainda, leva à igreja. Leva para o pastor. Se ele não ouviu, o pastor vai tratar ele como? Ímpio. É o que a Bíblia diz. Entende? Essa é a maneira de tratar problemas na vida da igreja. Mas você tem que aprender a amar aquele que você está vendo. E normalmente ele está próximo de você aí. Amém? Aleluia. Né? Esse princípio é um princípio tão impressionante, irmãos, que dá para você aplicar ele em tudo na vida da igreja. Por exemplo, se você não aceita ou acata a direção que o pastor está te dando, que é o pastor que você vê, como que você vai acatar a direção do Espírito Santo que você não vê? Não é impressionante? Não é um princípio que dá para aplicar a tudo? Sabe, se você não consegue se submeter à autoridade estabelecida por Deus que você vê, como que você vai se submeter à autoridade de Deus que você não vê? É muito impressionante. Então, você só pode viver a palavra de Cristo completamente se você estiver envolvido na igreja local. Lembre disso. Se você não tem uma igreja que você pode chamar de sua, é um grande problema. É um grande problema, porque a igreja local é a igreja que você vê. É na igreja local que você vê os irmãos, né, se relaciona, é lá que você vai expressar, então, o amor de Deus. Amém? Aleluia. Ficou claro? Glória a Jesus, irmãos. Hoje, eu estou no meu coração já tem alguns meses, tem palavras que o Senhor me dá na noite do domingo. Tem palavras que o Senhor me dá nos últimos minutos antes de chegar aqui. E tem palavras que o Senhor me dá há muitos meses. Eu fico meditando nela e preparando e me alimentando dela até que eu falo, agora chegou a hora de todo mundo comer junto comigo. E o livro de Esther é um livro que eu sou apaixonado por ele, porque nele eu vejo Cristo e vejo como Cristo livra o seu povo. E Deus colocou no meu coração, então, de estar compartilhando com vocês, nesses próximos 3 domingos, uma série sobre o livro de Esther. Então, por isso, eu gostaria muito que você lesse o livro de Esther. Se eu não me engano, são 8 capítulos. É um livro pequeno, né? Confere aí para mim se são 8 mesmo. 10 capítulos, aleluia. Você pode ler um capítulo por dia, não é muita coisa. Você pode relê-lo nesses 21 dias, né? Então, eu gostaria muito que você lesse, para que a gente pudesse compartilhar juntos aqui. E eu creio que Deus vai nos dar muitas pérolas, que estão dentro do livro de Esther, para nós compartilharmos e sermos edificados na nossa fé, né, e sermos alimentados em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vier para o culto, venha como quem quer comer, como quem tem fome, como quem quer comer uma comida boa. Amém? Por quê? Se você vem para cá com aquela disposição de, não, isso eu já ouvi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Arroz, feijão, batatinha frita e bife, fazia parte do seu cardápio? Quando você era criança? No meu, quando eu era criança, era todos os dias. Eu nunca cheguei lá em casa e disse, não, de novo, arroz, feijão, batatinha frita e bife. De jeito nenhum, porque eu amava esse prato. Era o prato que eu mais gostava quando eu era criança. Quando tinha ele, então, e tinha quase todos os dias, porque meus pais queriam me agradar, então, tinha quase todos os dias, eu desfrutava desse prato. Esse era o melhor prato. Vinha com salada para mim, verdura, essas coisas, eu já rejeitava. Mas esse prato era o prato excelente. A mesma coisa você, filho. Quando você ouvir a respeito de algo, que por
por acaso você já tenha ouvido antes, não fique com a postura, mas de novo. Não, esteja aqui para comer novamente, para desfrutar daquilo que já foi falado. Porque eu também não estou aqui para falar algo novo para você. Na verdade, o novo que eu estou aqui para falar para você é o novo que aconteceu já há mais de 2000 anos. Esse é o novo que nós vivemos até hoje. É a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse é o nosso novo. Nós vivemos através desse evangelho. Amém? Então, tem essa postura de quem quer comer. Eu estou com a minha tia aqui, minha tia Joana. Ela está nos visitando. E ela é boa para fazer comida, irmãos. Se você é de Goiás, pamonha é com ela. Bolinho frito. Então, de vez em quando, você pega uns visitantes que vêm pregar aqui, eles falam as coisas mais diferentes, inusitadas. Mas a comida boa mesmo é a comida de casa. Lembre disso. Comida de casa é a comida que você confia, que você pode comer. Você não fica lá perguntando, mãe, você lavou esse alimento aqui antes de colocar ele na mesa? Não, você só chega lá e come, você não fica em dúvida, não é verdade? Da mesma maneira, venha com a confiança que Deus levantou esse pastor aqui para te alimentar. E com o coração aberto para receber do alimento do céu. Amém? Então feche os seus olhos agora, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fale conosco. Alimente a nossa fé, nos dê revelação no Espírito Santo. Revelação em nosso espírito, no homem interior, daquilo que é a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu vou fazer esse culto, vou fazer a introdução desse livro, né? E vou falar um pouco do capítulo 1. Mas o livro de Esther é um livro impressionante. O livro de Esther ele tem várias pregações dentro dele. Ele é um livro que fala a respeito do livramento que Deus dá para o seu povo. Ele é um livro que fala de gente que se levanta no meio de momentos difíceis e se posicionam em fé e ousadia e são usados por Deus, né, para trazer livramento para o povo. Eu creio que nesses dias Deus está levantando aqui um povo que vai se posicionar em fé, para interceder por aquilo que Deus quer fazer nessa época, nesse tempo. Afinal de contas, é por este motivo que você foi colocado aqui esses dias. Não se esqueça disso. Você foi colocado aqui porque Deus te trouxe a esse país, Deus te trouxe a esse lugar e te colocou nesse lugar aqui. Aonde você está, não tenha medo de dizer isso. Aonde você está foi Deus que te colocou. Pastor, mas como assim? Sabe? Tem coisas que você tem convicções claras e você vai. Tem outras que Deus vem nos bastidores te trazendo. Você nem percebe, mas é Deus trabalhando nos bastidores. Até Ele te colocar no lugar certo, na hora certa. Eu posso te dizer que você está aqui hoje me ouvindo. Você está no lugar certo, na hora certa. Eu não sei qual circunstância ou situação que te trouxe aqui. Mas eu posso te afirmar que o próprio Deus te colocou nesse lugar agora, no lugar certo, na hora certa, para ouvir essa mensagem. Sabe, a mensagem do livro de Esther é a seguinte, que Deus trabalha nos bastidores. Eu não sei se você sabe, mas no livro de Esther você pode ler, você vai ler, eu tenho certeza disso, porque você faz parte dessa igreja viva, né, que tem fome pela palavra, e vai ler a palavra e vai desfrutar dela, com certeza. Quando você estiver desfrutando, preste atenção em algo. Lá não diz o nome de Deus. É um livro da Bíblia, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que não tem o nome de Deus. É um livro de Deus sem o nome de Deus. Isso é impressionante, por quê? Porque só mostra que Deus está trabalhando nos bastidores. Sabe o que quer dizer isso? Por mais que você não veja, Deus está presente, trabalhando em seu favor. Sabe, por mais que você não perceba, por mais que você não tenha clareza, por mais que você não tenha clareza de enxergar o nome do Senhor agindo ou atuando ali, Ele está trabalhando em seu favor. Sabe, eu amo o livro de Esther por isso também, porque Deus está trabalhando nos bastidores. Você não vê Ele atuando claramente, você não vê Ele agindo claramente ali, mas você vê Ele agindo nos bastidores. Nos momentos chaves, Ele manifesta o favor dEle e dá o livramento para o seu povo. Você pode aplicar isso para a sua vida. Talvez você está passando por dias difíceis, que você não vê o Senhor, você não vê Ele agindo na sua vida, você não vê resposta, você não vê saída.
E você pode estar perguntando como Moisés estava perguntando para Deus, no dia que ele saiu do Egito. Ele encontrou o Mar Vermelho, ele olhou para trás, estava vindo Faraó, o inimigo. O Mar Vermelho estava ali à frente, e agora? O que nós vamos fazer? Talvez você está nesse momento da sua vida, perguntando para Deus, e agora? O Senhor que me tirou daqui, do Egito, o Senhor que me trouxe desse lugar, e agora? O que nós vamos fazer? Moisés, o líder do povo, está perguntando para Deus, e agora, Senhor? Qual que é a resposta de Deus? Por que você está orando para mim? Não é impressionante isso? Deus não quer que você ore? Mas nesse momento Deus está falando o que para Moisés? Por que você está me pedindo alguma coisa? Por que você está orando? Ordene ao povo que marche. Ou seja, antes mesmo de vir o problema, Deus já enviou o quê? A provisão. Antes mesmo da circunstância contrária chegar, Deus já havia ordenado para que aquelas águas daquele mar se abrissem. Deus já havia dito, quando o meu povo pisar, as águas vão se abrir. O que estava faltando? A ordem de Deus? Não, o povo pisar. Sabe o que está faltando hoje para Deus agir na sua vida? Você pisar. Porque a ordem já foi liberada. A palavra já foi liberada sobre a sua vida. A palavra sobre essa circunstância já foi liberada. O que falta da sua parte hoje é o quê? Crer. No Novo Testamento, o primeiro mandamento é crer. Que creiais. Essa é a nossa parte. Talvez você está perguntando para Deus, Senhor, qual que é a minha parte nessa história? Jesus já disse, a minha parte, a sua parte é que creiais. Aprenda então a crer. E crer aqui fala de andar sobre as águas, pisar nas águas, andar sobre as circunstâncias. Porque, olha, se eu não andar sobre as águas vão se abrir, mas os meus pés vão passar seco. Percebe então que o livro de Esther é o livro que nos mostra que Deus é o Deus que provê, sem estar o nome do Jeová Jireh lá. Você sabe, no grego, a palavra provisão, ela é dividida em duas partes. Pro, que fala de antes, e ver, é na verdade visão, que fala de ver. Então, provisão, ver antes. Eu não sei se você lembra, mas quando Deus fala para Abraão trazer o seu filho, seu único filho, para ser sacrificado, naquele dia, no Monte Moriá, Deus revelou um nome dele. E o nome dele era Jeová Jireh. Jeová Jireh, e a Bíblia continua dizendo, o Deus que provê. Então, preste atenção. Antes mesmo do seu problema acontecer, antes mesmo do desafio chegar na sua porta, antes mesmo da dificuldade vir, antes mesmo daquela circunstância terrível acontecer na sua vida, Deus já preparou o quê? A provisão. Ele viu antes e liberou sobre você a provisão. Qual que é a sua parte nessa história? Se apropriar, crer naquilo que Deus já te disse. Sabe o que é interessante? A Bíblia fala lá em Apocalipse que desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus morreu. Quando, irmãos? Depois leia Apocalipse, talvez você não viu essa passagem antes. Desde a fundação do mundo, que dia que Jesus morreu? Na história, ele morreu há quanto tempo atrás? 2000 anos. Mas aos olhos do Senhor, a provisão foi liberada desde quando? Desde a fundação do mundo, desde o dia que foi criado o mundo, o homem e a mulher, o cordeiro, naquele dia que o homem caiu, o animal morreu, lá em Gênesis. Naquele momento, o animal, a provisão de Deus, para o meu pecado e para o seu pecado, lá mesmo em Gênesis, nós vemos acontecendo. Percebe? Eu fico pensando o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Ele sentado à mesa celestial. Eu fico pensando nessa imagem. Os três sentados e falando, olha, nós vamos criar o homem. Não é impressionante isso? Deus Criador fala, nós vamos criar o homem. Mas talvez um levantou e falou, mas o homem vai cair, ele vai pecar. E a única maneira de nós resgatarmos esse homem é que alguém morra. Mas esse alguém tem que ser sem pecado, sem mácula, sem defeito, sangue puro, sem pecado algum.
E aí, nessa mesa de comunhão da Trindade, se levanta Jesus e fala: eu vou morrer pelo homem então, Pai. Veja, antes mesmo de você ser criado e eu ser criado, Deus já sabia que eu e você iríamos pecar, cair, morrer em nossos delitos e pecados. E a única maneira que Ele viu para nos resgatar foi matando o seu próprio filho. Agora eu te pergunto, se você tivesse visto antes isso, você criaria o homem? Nós, limitados, irmãos, não criaríamos. Mas Deus nos amou de tal maneira, que Ele resolveu nos criar. Só que no dia que Ele resolveu nos criar, Ele resolveu também matar o seu filho. É impressionante. Porque talvez você fique pensando, né? Que Deus só teve essa ideia de matar o filho quando o homem caiu. Engano. Porque Deus provê. Ele vê todas as coisas antes de acontecer. E porque Ele já viu todas as coisas acontecerem antes, Ele já enviou a sua provisão. Veja, Jesus é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. Cada uma. Não existe necessidade tão grande que Jesus não possa suprir. Não existe desafio tão grande que Jesus não possa vencer. Não existe dificuldade tão grande ou levante tão grande que você em Cristo não possa suportar e sobressair. Você percebe então que o livro de Esther é o livro da provisão de Deus, do livramento de Deus. E olha, a Bíblia fala sobre o dia mau. A Bíblia fala que existe o dia mau. Vai ter o dia da dificuldade. Vai ter o dia difícil. Talvez o dia mau para você é uma estação que você está passando. Talvez o dia mau para você é o momento que você está vivendo no seu casamento. Talvez o dia mau para você é a dificuldade no seu trabalho. Com aquele chefe que é faraó. Não fala isso não, abençoa ele. Talvez o dia mau para você, né, esse momento imigratório que nós estamos passando aqui na Flórida. Para alguns é um dia mau. Mas em dias maus, na verdade em dia mau, a Bíblia chama de dia mau, não põe no plural. A sua expectativa tem que ser sempre no Senhor. Porque no dia mau, o que você quer fazer? Você quer usar o seu braço, sua inteligência. Você quer ver o que é melhor, naturalmente dizendo. Você quer dar saída para a sua circunstância. Mas o dia mau é o dia que você tem que aprender a depender do livramento de Deus. Eu não estou contando para você que o dia mau vem, mas eu contei para você também que apesar do dia mau vir, a provisão já foi dada antes do dia mau chegar. Essa é a graça de Deus sobre nós. Porque por mais que você enfrente problemas e dias difíceis, o dia mau, Deus já deu a provisão antes. Já deu o livramento para o seu povo, para o povo de Deus antes. Eu te pergunto, você é povo de Deus? Sim ou não? Sim, você é filho amado, você é da família celestial. Lembra essa mesa que eu contei aqui mais cedo? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Lembra? Agora você está sentado nela também. Você faz parte dessa comunhão celestial. Você é membro da família de Deus, da família celestial. E você acha que o Filho não vai ser guardado pelo Pai? Você acha que Jesus morreu em vão? De forma alguma. Ele morreu para que no dia mau você tenha provisão. Sabe, ele morreu para que a vontade dele fosse feita. Eu agora não sei se você sabe, eu vou afirmar uma coisa aqui que a Bíblia afirma, não é o Paulo que afirma, mas a Bíblia afirma que a vontade de Deus é que você viva dias felizes. E religiosos, ao ouvirem isso, dói os ouvidos. A vontade do Senhor é que você viva dias felizes. Fala comigo, dias felizes. Dia mau. Qual que é a diferença? O S, em português. O plural. A vontade de Deus é que você viva dias felizes.
E nos dias felizes pode aparecer um dia singular, mau. Sabe, lá em 1 Pedro 3,10 diz o seguinte: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem aqui quer amar a vida? Quem quer ver dias felizes na sua vida? Aí ele dá a dica. Qual que é a dica? Refreia a sua língua de falar mal. Evite que seus lábios falem dolosamente, fale falsamente, fale contra alguém. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Quantos querem ver dias felizes aqui? Eu não sei se você entendeu, mas todas as dicas que Pedro deu para você ver dias felizes e amar a vida tem a ver com relacionamento. E acho que foi muito oportuna essa pergunta, né? Mais cedo. E se você não consegue se relacionar com o irmão que você vê, como que você vai relacionar com Deus que você não vê? Se você não consegue lidar com a pessoa que está aí ao seu lado, como que você vai conseguir lidar com Deus que você não vê? Então, você percebe que a Bíblia é muito mais prática do que você imagina. A Bíblia, ela não é filosófica, ela é praticidade também. Ela traz para você a raiz prática do seu dia a dia. Por isso você pode ver dias felizes. Veja, a vontade de Deus é que você tenha dias felizes. Mas o dia mau também está na Bíblia. E o dia mau não é os 360 dias do ano. O dia mau é um dia, que pode ser uma estação, pode ser um momento que você está vivendo. Mas a vontade do Senhor é que você tenha dias felizes. Por isso, no dia mau, nós podemos declarar o Salmo 46, 1. O Salmo 46, 1 é para os dias maus. É para o momento de dificuldade, de desespero, de angústia, que talvez você possa estar vivendo agora. Mas é nesse momento que você tem que falar o que o salmista disse. Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e... é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Preste atenção, ele é o socorro bem presente. Ele não é o socorro para amanhã. Ele não foi o socorro de ontem. Porque alguns creem o seguinte, que Deus fez no passado, mas hoje Ele não faz. Outros creem que talvez Deus está me punindo, me disciplinando agora, por isso que Ele não vai fazer agora, vai fazer mais para frente. Mas o salmista diz o quê? Que no dia da sua angústia, da sua dificuldade, no dia da tribulação, o dia mau, Ele é o socorro o quê? Bem presente, aqui e agora. Ele está aqui agora para te livrar, para te salvar, para te proteger, para te guardar. Por quê? Porque Ele já enviou a provisão em Cristo Jesus. Todas as coisas estão em Cristo Jesus. Todas as coisas, tudo que você precisa está em Cristo. Amém? Vocês estão aqui comigo? Sabe, o livro de Esther, então, nos mostra como Deus nos livra, mesmo quando nós não percebemos. Você sabia que você, para chegar aqui hoje, provavelmente, posso te garantir isso, naquele dia a gente vai descobrir, mas eu posso te garantir isso, anjos enviados por Deus, tiveram que com a espada de fogo, desfazer obras do diabo, que você não viu, para você chegar aqui nesse prédio hoje, para receber a palavra viva do Senhor, possivelmente, anjos do Senhor foram enviados antes, para liberar o caminho para você passar, para te dar livramento de acidente, de coisas terríveis, do homem mau, do homem de Belial, sabe, não sei se você percebe, mas Deus está te livrando o tempo inteiro, a questão é que você não vê, a questão é que você não vê o livramento que Deus te deu ali no trabalho, o livramento que Deus te deu naquela esquina, o livramento que Deus te deu naquela mensagem de celular. Deus te livrou, filho, mesmo quando você não viu, Ele te livrou, sabe, essa é a bondade de Deus, e muitas vezes a gente nem percebe. Aleluia. Então vou começar a pregar agora, deixa eu ver aqui as horas. Aleluia. São só 11h56. Capítulo 1 do livro de Esther, ele fala a respeito de um Assuero. A gente tem um Assuério aqui, né? Lá é Assuero, mas aqui a gente tem um Assuério. Assuério?
Esse Assuero, ele é uma figura de Cristo. Pastor, mas como assim? Ele é um rei ímpio. Sim, mas enquanto símbolo, porque Deus coloca as suas peças para mostrar Cristo para nós. Deus coloca a história do homem ali, mas na verdade para revelar Cristo. Então, toda vez que você for ler a palavra, procure enxergar Cristo. Porque Cristo é a resposta de Deus para nós. E aí, o Assuero, ele é aquela expressão de Cristo, o rei, aquele que reina, aquele que governa. Lá nós vemos também uma rainha, chamada Vasti. Só um detalhe, eu lembrei aqui agora. Vou abrir um parêntese. A minha esposa, ela ama esse livro, é um dos livros que ela mais gosta, é o livro de Esther. Inclusive, quando ela era jovenzinha, mais jovem que agora, ela, com as rainhas Esther, porque ela participava de uma rede que chamava Rainha Esther. E as irmãs lá na igreja eram tudo bonita, rainha mesmo. E a mais bonita eu casei. Olha só, irmãos, as rainhas Esther se reuniram. O que o brasileiro mais gosta de ver? Agora vamos ver o que os irmãos gostam. Vou fazer uma pesquisa. Futebol. Aí, tem crente aqui, futebolístico. Futebol. Uns torcem para o Vasco, né? Outros torcem para o Goiás. Não vamos falar de futebol, não. Vamos usar o púlpito para a coisa certa. Só para dar o testemunho. Preste atenção. É porque senão vai ver um abatimento na gente, né? A gente fala de futebol, Vasco, aí a gente fica abatido, vai embora abatido. Mas o time que a gente joga, que é o time do céu, nunca perde. Aleluia. Volta aqui. Então, era Copa do Mundo, irmãos. Eu não lembro se era a final. Era a final? Ou era um jogo do Brasil? Eram os jogos das quartas ou da semifinal. E as irmãs Rainha e Esther foram reunir para ver o jogo. Só elas. E aí, nessa ocasião, uma teve a ideia lá. Falou, não vamos ver o jogo, não. Nós vamos orar. E nós vamos orar pelos nossos maridos, que a gente nem tem ainda. E vamos consagrar isso para Deus. Nós vamos entregar esse momento aqui como uma espécie de jejum diante de Deus, para a gente orar pelas nossas casas, pelos nossos futuros maridos, pelos nossos filhos, bem espiritual. E elas fizeram isso. Depois de um tempo, todas elas casaram. Todas casaram. Né? Então, elas tinham a característica de Esther. Qual que é a característica de Esther? Oração, intercessão. Toda rainha Esther tem uma oração e uma intercessão dentro dela. Que ela vai tirar em um determinado momento e vai trazer o mover de Deus naquela hora, naquele momento específico. Mas voltando para cá, capítulo 1 então fala desse rei, que é uma figura de Cristo. Ali também nós vemos uma rainha, a rainha chamada Vasti. Fala comigo, Vasti. Vasti, irmão, significa linda. Bonito esse nome, né? E ela era linda mesmo, diz a palavra. Ela era uma das mulheres mais lindas do reino. Quiçá a mais linda. A Bíblia fala que esse rei, ele quis fazer uma festa para celebrar os seus 3 anos de reinado. Depois de 3 anos de reinado, ele fez uma festa. E a festa durou míseros 180 dias. Só 180 dias. Haja dinheiro, né? Eu acho que ele orou, haja dinheiro e houve dinheiro. Haja recurso e houve recurso. 180 dias. Mas se você for ver, Vasti teve uma brilhante ideia. Ela não foi celebrar junto com o rei. Ela quis fazer a festa dela com as mulheres do rei. Ela então estava concorrendo agora. Começou a fazer a festa dela. Então tinha a festa da Vasti e a festa do rei. Em um determinado momento, ao final dos 180 dias, diz a palavra, o rei então resolveu fazer uma festa agora de 7 dias. Depois de 180 dias de festa, irmãos, acho que está pouco, vamos fazer mais 7. A Bíblia fala que ele convidou todos que estavam ali, na cidade de Suzã. Eu não sei se você lembra, mas esse rei é o mesmo rei Artaxerxes, que é o mesmo rei lá dos 300, que tem aqueles homens do abdômen, igual o meu. Não para de ficar com inveja, irmãos. Aquilo lá é tudo computador, irmãos. Não creia naquilo, aquilo lá não é verdade. Preste atenção. Esse é o mesmo rei. Esse rei,
Então, depois de 180 dias de festa, ele agora vai fazer mais 7 dias, agora com todo o povo que ficou na cidade depois dos 180 dias. Lá no Jardim Real, a Bíblia fala que essa festa, eles iam tomar em taças de ouro, e poderiam beber do vinho do rei, da realeza. Olha, o vinho lá da casa do plebeu, deve que era um bom vinho, para um país próspero. Mas e o vinho do rei? Deve que era só garrafa de $5.000, só para você entender. Ou seja, era coisa fina. A Bíblia fala que durante 7 dias, então, ele celebrou essa festa. Ao final do 7º dia, ele resolveu chamar quem? Vaxi. Ele falou, eu vou mostrar a minha esposa, eu vou mostrar a minha rainha, para todos verem a sua beleza. A Bíblia fala que ele mandou chamar Vaxi, mas Vaxi não veio. E aqui está o primeiro princípio espiritual no livro de Esther. A arrogância, a altivez precede a ruína, a queda. Não saia dos lugares de humildade. Sempre permaneça nos lugares de humildade. Sempre permaneça nos lugares de submissão ao rei. A Bíblia fala que ela não foi. Ela não atendeu o convite do banquete do rei. E aqui eu faço uma pausa. O rei, Jesus, está convidando todos nós para o seu banquete das bodas do Cordeiro. Vai ter um dia que ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E aqueles que estão recebendo o convite hoje, eles vão participar desse banquete das bodas do Cordeiro. Naquele dia ele vai voltar a beber do fruto da vide, diz a palavra, que é o vinho. Ele vai beber naquele dia novamente. Porque a última vez que ele bebeu foi no dia que ele celebrou a nova aliança com seus discípulos. E lá mesmo ele disse o quê? Que quando ele voltasse, ele beberia novamente do fruto da vide. Deus está convidando então, Jesus está convidando então as suas rainhas para celebrar o banquete com ele. Só que Vaxi não quis participar. Mostrou que ela era muito orgulhosa. Mostrou que ela era insubmissa. E agora vai preceder o quê? A queda. A Bíblia nos mostra então que nesse momento o rei ficou furioso. E ele foi se consultar com os sábios do reino. E os sábios disseram, para que o que ela fez não contamine as outras mulheres do reino, tire dela o seu reinado, e tire dela a opção de ver a face do rei. Preste atenção, irmãos. Nós não cremos que se perde salvação, mas nós cremos que todos aqueles que não trabalharem, eles não vão reinar com Cristo. Nós cremos que existem crentes e crentes vencedores. Os vencedores vão reinar com Cristo naquele dia. Prova disso é que o apóstolo Paulo diz o que no final da sua carreira? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a minha coroa está guardada para aquele dia. Coroa é para quem tem trabalho, obras da fé. Só que você pode perder sua coroa, sabia? O que te faz perder a coroa? A mesma coisa que fez ela perder a coroa. O orgulho e a altivez. O se achar demais. Não atender a ordem do rei. Não atender a direção do rei. Fez com que ela perdesse o trono. Só que ela não perdeu só o trono. Ela nunca mais poderia ver a face do rei. Perdeu a presença. Crentes hoje ainda estão perdendo a coroa e a presença. Sabe o que quer dizer isso? Perder o mover de Deus, mover do Espírito Santo, mover da presença de Deus. Sabe por quê? Porque estão orgulhosos. Eles não estão nos lugares humildes. Sabe o que perdeu mais? A autoridade para operar sinais, milagres e maravilhas. Foi o que a rainha Vaxi perdeu. Ela se achou bonita demais. Ela se achou importante demais para atender o pedido do rei. Da mesma maneira, todas as vezes que você se acha demais, você também vai perder coroa e autoridade. Preste atenção.
Jesus, irmãos, ele foi batizado no lugar mais baixo de Israel. O Espírito de Cristo é o Espírito de humildade. Geografia na Bíblia não está lá por um acaso, geografia tem um princípio espiritual por trás. A Bíblia fala que Jesus foi batizado no Rio Jordão pelas mãos de João Batista. Quem é maior, João Batista ou Jesus? Até João Batista sabia disso, mas ele disse o quê? Senhor, eu não quero batizar o Senhor. E Jesus disse o que para ele? Para que se cumpra toda a lei e toda a justiça, me batiza agora. Jesus se humilhou. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, se esvaziando de si, se formando em imagem de servo, de homem. Como se não bastasse, ele ainda foi para o lugar mais baixo da terra, Rio Jordão. E no lugar mais baixo da terra ele foi ser batizado. Lembrando, batismo é para pecadores. Jesus nunca pecou. Ele estava tomando o seu lugar e o meu lugar naquele momento. Porque o nosso lugar é o lugar de humildade, nunca se esqueça disso. Porque nós não somos Deus, só Ele é Deus. Só Ele é digno. Nós não somos dignos. E nesse lugar de humildade Ele nos encontrou. E todos aqueles que querem encontrar o Senhor e a sua obra, encontrarão Ele no lugar de humildade. Nesse lugar então a Bíblia fala que Ele foi batizado, no lugar mais baixo. E naquele dia a Bíblia diz que os céus se abriram. E uma voz veio do céu dizendo o quê? Este é o meu Filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. Porque nos lugares de humildade, Deus Pai te lembra o tanto que você é amado. Nos lugares de humildade, Deus Pai te lembra que não é você que se exalta, é Ele que te exalta. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Exaltação não vem do homem, do braço do homem, da força do homem. A exaltação só vem de Deus. Porque a exaltação do homem é ruína para o homem, queda para o homem. A Bíblia fala que mais tarde então, o Pai o exaltou. Sabe por que o Pai o exaltou? Porque Jesus permaneceu no lugar de humildade. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Por quê? Porque Ele é humilde de coração. Preste atenção, quem é humilde de coração não está reivindicando nada. Quem é humilde de coração, suporta. Quem é humilde de coração, ama, tolera, espera. Não se exalta. Por isso, Vasti caiu. Do mais alto lugar ela caiu. Parecido com ela, Satanás. Satanás, de um alto lugar caiu. A Bíblia fala que Lúcifer, ele era belo. A Bíblia descreve Lúcifer, ele tinha pedras cravadas em si, coisas brilhantes, extraordinárias, instrumentos no seu corpo. Era algo extraordinário. E ele, olhando para si e se achando demais, querendo ser igual a Deus, o que aconteceu com ele? Foi expulso e lançado para o lugar mais baixo. E nesse lugar mais baixo, ele está hoje, debaixo dos meus pés e dos seus pés. Capítulo 1 de Esther mostra algo para nós, que a desonra e a falta de humildade pode fazer perder uma posição. A desonra e a falta de humildade pode fazer perder a coroa. A desonra e a falta de humildade pode fazer perder a face, a presença, a intimidade com Deus. Mas nos mostra também que na desonra, na falta de humildade, Deus levanta outro no lugar para produzir livramento. Por causa do pecado de Vasti, Deus levanta Esther. E Esther vai trazer livramento para o seu povo. Eu não sei se você sabe, Esther é o nome persa dela. Esther significa estrela. Mas o nome verdadeiro de Esther é Hadassa. Hadassa significa murta, sarça. De onde Deus falou com Moisés? Da sarça. E Moisés, quando ouviu a voz de Deus, ele falou: olha, eu vou, mas quando eu chegar lá, qual o nome eu vou dizer para aqueles que eu estou sendo enviado? Deus respondeu o que para Moisés? Da sarça. Eu sou, está te enviando. O nome de Deus para Moisés foi: eu sou. Da mesma maneira, Hadassa, em outras palavras, estava carregando o eu sou. Sabe o que mais? Hadassa significa esconder a face. Além de sarça ou murta, significa também esconder a face.
O livro de Esther, Deus esconde a face, trabalha nos bastidores, para que a estrela Esther se manifeste. E na vida de Esther se manifeste o nome de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Existe um povo lá fora que não conhece a Deus, nem sabe o nome de Deus, nem conhece quem é Deus. Sabe por quê? Porque as estrelas que Abraão viu naquele dia, olha para os céus, Abraão, conte as estrelas se é que pode, assim será a sua descendência. As estrelas que Abraão viu naquele dia, carregam o nome de Deus. E quando o povo lá fora vê as estrelas, que são vocês, vão ver Deus na vida de vocês. Por isso Deus escondeu o nome, para que fosse revelado na vida de Esther. Hoje, talvez Deus está escondendo o nome para aquelas pessoas que estão lá fora, para que seja revelado na sua vida, e Cristo seja anunciado a elas através de você. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. O convite hoje então é participar do banquete. O rei nos convida a participar do banquete. E o banquete foi colocado à mesa, que é a ceia. Gostaria que você pegasse a sua ceia agora. Aleluia. Mas pegue a sua ceia como quem tem fé, como quem crê. Como quem crê que Deus é o seu livramento. Como quem crê que Deus é aquele que perdoa a multidão de pecados. Como quem crê que o sangue apaga todas as nossas transgressões. Como quem crê que uma mesa foi preparada para nós, na presença do nosso adversário, que é Satanás. E o nosso cálice, que é o sangue, transborda. Por isso nós podemos dizer nessa manhã, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levante seu cálice como quem crê, que Deus é o seu livramento, diante do dia mau, porque Ele é o socorro bem presente, nas tribulações. Se você é batizado nas águas, pegue a sua ceia agora. Caso você não seja, ore ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero participar do banquete. Deseje isso também diante do Senhor. E a maneira de você participar do banquete é vestir as vestes de justiça, as vestes brancas. Sem elas você não pode entrar no banquete. As vestes de justiça, na verdade, é receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se você crê que Ele perdoou os seus pecados, se você crê que na cruz do Calvário Ele pagou o preço da sua dívida, você é salvo instantaneamente hoje. Você só precisa clamar o nome dele, Jesus, e Ele te salvará, pois esse é o nome dele, Salvador. Aqueles que estão com cálice, levante diante do Senhor. Fala assim comigo: o meu cálice transborda na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Por isso, Senhor, hoje eu não serei confundido, porque eu tenho o sangue do Cordeiro de Deus na minha vida, na minha veia, fluindo no meu corpo. E onde eu for, o inimigo está debaixo dos meus pés. Por isso hoje, eu sou mais do que vencedor. E eu sou como aquele que carrega o nome de Cristo. E onde eu vou, Cristo é anunciado por causa do sangue. Aleluia. Levante o seu pão. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo seu corpo, por causa deste corpo que foi amaldiçoado na cruz, que foi enfermado na cruz, ferido. Por causa deste corpo, hoje eu sou abençoado. Hoje eu sou uma bênção. Hoje eu me tornei uma bênção. E onde eu for, pessoas são abençoadas por causa do teu corpo, Jesus. Eu recebo no meu corpo os benefícios do seu corpo, que é saúde, força, vigor,
Por isso agora, toda enfermidade no meu corpo é removida pelo poder do nome de Jesus. E eu tenho força, saúde, vigor, vida plena, vida abundante, por meio da obra do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Nós celebramos a ceia com o Senhor. Agora nós vamos celebrar a ceia com o irmão que a gente está vendo. Fala para o irmão: irmão, tenho uma aliança com você em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. E eu compartilho do mesmo Espírito e do mesmo corpo com você. Aleluia. Estenda a sua mão. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, que nos lugares mais baixos, em dias difíceis, em dia difícil, os meus irmãos se lembrem que eles são amados do Senhor. Assim como o Senhor Jesus ouviu a sua voz no dia difícil, no dia da submissão e da humilhação, sabendo que o Senhor o amava, e por isso o Senhor o exaltou e colocou no alto monte. E lá mesmo o Senhor apareceu para ele na transfiguração, dizendo que ele era o Filho amado. Da mesma maneira, no dia difícil eles são amados. Nos dias de glória, nunca se esqueçam, eles são amados. Por isso eu os envio para fora. Como autoridade de Cristo Jesus, eu envio cada um aqui para fora, para fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, e obras maiores farão. Serão como Esther, estrela, vão manifestar a luz de Cristo às nações, às pessoas lá fora, e o nome de Jesus Cristo vai ser revelado por meio dos lábios deles. Eu declaro que eles são livres de toda cilada de Satanás. Toda arma forjada contra eles, preparada, pensada contra eles, não prosperará. Praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa, pois o Senhor é o socorro bem presente, e Ele vos livrará nessa semana, pelo poder do nome de Jesus. Uma semana de vitórias, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus.